Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre a Claxon. Claxon foi uma revista modernista que começou a ser publicada em 1922, possivelmente a primeira revista modernista, pelo menos até onde a gente saiba, a primeira revista modernista. Essa edição que eu tenho aqui foi publicada em 2013 pela COSAC, em parceria com o ICCO, Instituto de Cultura Contemporânea. A Claxon teve 9 edições, então essa caixinha aqui vem com as 9 edições, como se fossem as revistas mesmo, né? São as edições em facsímile, então é uma por uma, então assim. Todas elas também vinham com ilustrações, então tem o cartazinho assim que vem dentro e tal. Vem também um outro livrinho, assim, um outro caderninho com texto sobre a Claxon, enfim. E vem esse outro aqui, deixa eu tirar aqui da caixa, que é uma interpretação artística, assim, um resultado artístico das revistas, que quem fez foi os artistas Marilá Dardot e Fábio Moraes. Então, enfim, é isso que vem nessa caixinha. Até onde eu saiba tá bem difícil de encontrar, mas a parte boa é que dá pra ler na internet. Tem um site chamado brasiliana.usp.br que tem as digitalizações do acervo da Gita e do José Mindlin, e eles tinham as Claxons, então tá lá. Eu vou deixar o link ali embaixo caso alguém esteja curioso pra ler, então dá pra ler as 9 edições lá no site mesmo, que eu acho bem legal. Bom, enfim, Claxon é o nome de uma marca de buzinas e, de certa forma, ela é um contraponto, assim, uma brincadeira, porque uma revista muito famosa na época era a Fonfon. Então, vem assim meio, né, fazendo uma brincadeira assim com a Fonfon. Mas se vocês procurarem na internet, as capas da Fonfon eram bem extravagantes, coloridas e tal. E a Claxon é bem, né, bem limpinha, digamos assim, sempre parecida, só mudando algumas cores e tal. Então, ela é bem simples. Bom, uma galera que a gente conhece de outras coisas da época do modernismo fizeram parte da Claxon, mas eu vou ler aqui alguns nomes pra vocês. O grupo se reunia no escritório de Tácito de Almeida e Antônio Carlos Couto de Barros, mas participaram da criação da revista também o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, a Luísa Aranha, Sérgio Millet, Sérgio Buarque de Holanda, Rubens Borba de Moraes e Guilherme de Almeida. Além disso, eles publicavam textos de vários outros poetas, e, enfim, né, tem uma galera. Inclusive as ilustrações são sempre também bem legais, de artistas que a gente também reconhece da época, e, por exemplo, o Brecheret, tem uma de Cavalcante, e várias coisas legais. Então a gente tem sempre do primeiro ao 7º volume são edições simples, e daí o 8º e o 9º são um volume só, que é um pouquinho mais gordinho. E daí a revista acaba, então ela acaba em janeiro de 1923. Claxon é principalmente uma revista literária no sentido assim de ter contos e poemas e coisas desse tipo. Então, de mostrar a arte modernista, né? Eles inclusive publicam poemas em outras línguas, como francês e italiano, de artistas de fora, né? E então, poemas de pessoas daqui, contos de pessoas daqui. E no final eles têm uma parte meio que de crônicas, então que às vezes tem algumas coisas sobre coisas mais parecidas com o que a gente diria que é uma matéria hoje, né? Mas ainda não exatamente isso. E tem também na parte do final uma parte sobre resenhas literárias e resenhas artísticas em geral, e eles comentam os livros que chegaram na redação aquele mês, e enfim, coisas assim. Eu particularmente gostei de ler a parte dessas resenhas, assim, ver o que estava sendo produzido na época, o que as pessoas estavam achando dessas coisas na época, pra mim foi bem interessante.
Essa parte de poemas estrangeiros pra mim foi, assim, não sei, eu não gostei tanto, mas eu acho que, né, o mundo era um pouco diferente na época, então tudo bem, né, foi legal saber que era assim. O primeiro volume também tem uma espécie de manifesto do que é a Claxon e tal, que eu também achei bem legal, assim, bem típica do seu momento. E eu acho legal também que nessa parte mais do final eles às vezes respondem coisas que apareceram sobre eles em outros veículos. E enfim, eu acho esse diálogo assim entre coisas da sociedade, eu acho uma das coisas que pra mim foram mais interessantes de ler na revista. Outra coisa que eu acho engraçado, por exemplo, é que os primeiros 2 volumes eles têm anúncios aqui no final, né, da Lacta e do Guaraná. E depois eles pedem esses patrocínios, eu não consegui achar informação de porquê, provavelmente porque não vendeu tanto ou alguma coisa assim. Mas daí em uma próxima edição da revista eles brincam assim que eles não recomendam mais o uso desses produtos e que se as empresas voltassem a pagar eles recomendariam de novo o uso desses produtos, mas que por hora era pra ninguém consumir coisas da Lacta e do Guaraná e tal. E depois de um tempo eles começam a usar os anúncios tanto para promover os livros deles, por exemplo, aqui a propaganda do Paulicéia Desvairada do Mário de Andrade e Os Condenados, do Oswald, e também para fazer umas brincadeiras, assim. Deixa eu achar uma aqui que seja... Aqui, ó. Na edição 7, eles têm uma espécie de crítica que tem uma suposta empresa, que na realidade são eles mesmos, né? Mas que estão vendendo poemas pré-formados. Então, assim, um soneto custa tanto, enfim, né, tem os estilos e as coisas, com uma espécie de crítica a esse tipo de poesia, né, que é muito diferente do que eles fazem. Bom, pessoal, é uma coisa que eu achei bem divertida de conhecer, sabe? Eu sugeriria que vocês entrassem ali no site e dessem pelo menos uma folhada pra ver como que é a cara das coisas, ler uma coisinha ou outra, porque eu acho que é algo que a gente acaba perdendo, né? A gente até tem os livros dessa época, mas a gente acaba perdendo um pouco o registro desse tipo de coisa e, enfim, é legal conhecer. Dito isso, eu não acho que seja assim, uma leitura imperdível no sentido de, nossa, você tem que sentar e ler todos do começo ao fim. E, nossa, vai mudar a sua vida. Não vai, assim, não vai mudar a sua vida, não, assim, é só legal em termos históricos, assim, né, de você conhecer como era, né, como se estava vendo esse tipo de coisa. Eu particularmente achei bem interessante. E recomendo. Ali no Brasiliana também, ali na coleção digital, tem outras revistas do período que a gente pode ver. Tem, por exemplo, a revista de antropofagia, que também era até que durou mais tempo, que a Claxon teve bem mais edições. E, enfim, acho bacana a gente dar uma lida nessas coisas também para conhecer um pouco como eram essas coisas antes. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido a Claxon ou alguma outra dessas revistas da época, me avisa o que vocês acharam nos comentários. E até amanhã. Tchau, tchau.